Lindsay Lohan foi uma das atrizes mais populares, bem pagas e icônicas que o cinema já teve. Ela era vista como uma das pessoas mais multifacetadas que surgiu dentro da indústria, principalmente pelas suas habilidades tanto de atuação, quanto no aspecto de moda, quanto no aspecto de música. Nesse documentário a gente vai conhecer exatamente a história de vida da Lindsay Lohan. A gente vai entender sobre como que ela conseguiu se tornar esse grande ícone e como que ela conseguiu perder tudo, basicamente, que ela conquistou. A gente também vai refletir sobre como ela tá correndo atrás para conseguir sair dessas cinzas do seu passado que tanto ainda continua atormentando ela. E graças a Deus, ela tá caminhando para cada dia mais conquistar o seu espaço novamente. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, Hollywood e outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Essa da Madonna que eu tô usando é lá da loja oficial do canal, mas tem camisetas lá inspiradas pela Lindsay. Dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá marcado tanto aqui no topo dos comentários quanto fixado na descrição do vídeo. Lindsay Lohan nasce em 1986 no dia 2 de julho. Ela nasceu no bairro Bronx de Nova York, onde também Jennifer Lopez foi criada. Porém, ela cresceu e se formou como pessoa em Merrick e Cold Spring Harbor, em Long Island, também em Nova York. Ela é a filha mais velha da Dina, assim como do Michael Lohan. O pai dela é ex-comerciante de Wall Street e teve muitos problemas com a lei. Inclusive, durante todo esse documentário, vocês vão perceber como que ele foi uma das peças-chave para desencadear tudo de gatilho que Lindsay Lohan teve na sua vida. A gente vai entender isso mais a longo prazo. Enquanto a mãe dela, no caso, era cantora, ex-dançarina, fez Broadway. Então, a mãe dela era uma pessoa muito que trouxe essa veia artística, vamos dizer assim, para Lindsay. A infância da Lindsay, por muito tempo, foi dita como caótica, mas ela revelou na Oprah que também não foi tudo simplesmente trevas. Ela disse que ela ficou viciada pelo caos que a infância trouxe para ela, então meio que ela continuava reproduzindo aquilo tudo na sua vida. Mas ela disse que a sua vida também tinha momentos muito bons. Ela também ressalta que às vezes ela tinha 7 meses muito bons, assim como 2 meses péssimos, que parecia que nunca ia acabar de tão caótico e turvo que era. Mas ela disse que no final das contas as coisas sempre acabavam dando certo. E isso sempre acontecia por causa do pai. Os pais dela se casaram em 1985 e se separaram a primeira vez antes mesmo dela ter 3 anos de idade. Inclusive, ela tem 3 irmãos mais novos, sendo 4 filhos no total. A primeira vez que a Lindsay Lohan começou a carreira dela foi por causa que a mãe começou a perceber que ela tinha uma certa aptidão. Então, a mãe resolve levar ela para uma agência de modelos, que no caso foi a Ford Models, que é uma das agências de modelo mais importantes que Hollywood já teve. Naquele momento, ela entra pro cast da empresa e fica ali à espera de trabalhos, mas a princípio, os trabalhos que a Lindsay começou a fazer foram muito voltados para comerciais e propagandas de roupa. Um exemplo disso que a gente pode citar é ela na Calvin Klein Kids. Ela também participou da Abercrombie. Assim como a gente vê ela fazendo propaganda pro Pizza Hut, ainda criança, como também para Wendy's, que ela disse que foi uma das melhores experiências da vida dela, porque ela sempre comia horrores. Uma curiosidade desse momento era que a Lindsay sofreu para conseguir um pouco de jobs nesse momento. Por quê? Naquela época, o estereótipo da menina morena ou da menina loira era basicamente o que a indústria queria. Então, pessoas pretas, assim como pessoas ruivas, nunca eram escalados para papéis importantes, eles sempre eram coadjuvantes. Quando ela conseguiu os seus primeiros papéis, demorou um pouco ao ponto dela quase desistir dessa situação toda de vida de se tornar artista.
No período que a Lindsay estava fazendo esses comerciais, participando dessas campanhas publicitárias, o pai dela foi preso. E foi um dos piores baques que ela teve na vida dela, e ela conta exatamente como que isso daí afetou ela a longo prazo. O pai dela foi preso por abuso de informação privilegiada e condenado por desacato ao tribunal. Ele foi condenado a 3 anos de prisão no condado de Nassau. A mãe da Lindsay, para tentar tirar esse trauma da cabeça das crianças, na verdade esconder das crianças tudo o que estava acontecendo de fato, ela pensou em contar uma mentira, que foi falar que o pai estava viajando durante um tempo e que ele não iria voltar para casa. Então essa viagem do pai durou 3 anos, que foi o tempo que ele ficou preso e depois ele saiu da prisão. Quando o pai sai da prisão, já é o momento em que a Lindsay está começando a ser inserida na TV. Aos 10 anos de idade, Lindsay interpretou Alexandra Ali Flower na novela de televisão Another World e permaneceu nesse papel por quase 1 ano, antes de partir para a comédia que mudaria a carreira dela totalmente, Operação Cupido, conhecida como The Parent Trap da Disney de 1998. Esse filme tem algumas curiosidades bem legais, porque ele é a Lindsay interpretando 2 personagens gêmeas, então ela tinha ao mesmo tempo que interpretar a filha americana quanto a filha da Inglaterra. Então ela tinha que fazer um sotaque britânico marcante e ela conseguiu entregar isso. E por causa dessa performance, ela foi extremamente aclamada como uma das atrizes mirins mais incríveis que já tinham debutado na TV nos anos 90. Uma outra curiosidade era que ela foi escalada para fazer esse filme apenas 4 semanas antes deles começarem as filmagens. Então assim, foi uma loucura para conseguir colocar tudo no lugar, mas acabou dando extremamente certo. E a química da Lindsay com as pessoas que estavam fazendo o filme foi simplesmente fantástica. O filme arrecadou 92 milhões em todo o mundo e recebeu críticas amplamente positivas. O crítico Kenneth Turan disse que Lindsay Lohan era a alma deste filme. Ela era a mais adequada para conseguir fazer esse tipo de personagem. O efeito desse filme foi tão louco que criaram uma teoria da conspiração que a Lindsay Lohan tinha uma irmã gêmea de verdade, que foi a que fez o filme. Só que aí ela teria morrido logo depois da estreia do filme, e para não terem nenhum tipo de problema durante a divulgação do filme, eles resolveram usar a Lindsay Lohan como a pessoa principal, inventando que ela tinha interpretado os 2 papéis. Só que isso daí nunca passou de uma grande mentira, mas foi super alimentado na época. Depois do sucesso desse filme, a mãe da Lindsay Lohan, assim como ela, negaram alguns outros papéis que foi oferecido e ela resolveu voltar para Long Island para continuar a sua vida, ou seja, estudar, correr atrás das coisas que fariam bem para ela também se profissionalizar cada vez mais, já que ela tinha ganhado um dinheiro bom com este filme. Só, gente, que a volta da Lindsay Lohan deu muito ruim. Por quê? Ela foi basicamente rejeitada na escola no aspecto de sofrer bullying pelas outras crianças. Por ela ser uma criança que estava bem popular e que foi uma criança, tipo assim, que chamou atenção, acabava que os pais e as outras crianças tinham muita inveja dela. E inveja é um troço forte, né, gente? Que quando junta todo mundo, parece, para poder invejar, a sua energia cai e fica todo mundo na pior. Então a mãe da Lindsay conta que foi um momento muito difícil em que a Lindsay não queria muitas vezes voltar para a escola por causa dessa situação. Aos 14 anos, lá nos anos 2000, ela volta para atuação, atuando ao lado de uma pessoa icônica, Bette Midler, no especial Betty. Porém, gente, acontece o seguinte, era uma oportunidade ótima, mas os atores tinham todos que ir para Los Angeles para poder gravar. E a mãe da Lindsay não quis fazer essa mudança de Nova York para Los Angeles. Então acaba que o papel vai para outra pessoa por causa dessa falta de disponibilidade de Lindsay. Assim, ela volta para a escola, né? E nesse momento é quando ela começa o seu colegial, um dos momentos mais importantes da vida dela. Só que ao mesmo tempo que ela estava vivendo esse momento de na escola ela tá bem adaptada, vamos dizer assim, dentro de casa já era outros 500. Estava sendo simplesmente um inferno.
O pai dela tinha tido problemas com a lei de novo e ele tinha pela segunda vez sido preso. Além disso, nesse novo momento que o pai dela foi preso, disseram que ele tinha problemas com drogas, assim como ele era alcoólatra. Foi nesse momento que Lindsay Lohan conta sobre como que ela conseguiu passar por cima de todas essas situações, falando assim que o escapismo dela naquele momento era a sua vida social. Ela falou que diversas vezes ficava esperando o pai chegar em casa e às vezes quando ele chegava ele quebrava a casa toda. Então ele era uma pessoa que por causa do álcool ele acabava ficando agressivo, mas a Lindsay disse que nunca deixou de amar o pai. E por causa dessa necessidade do escapismo da vida social, ela começou a se aproximar cada vez mais de adolescentes famosos dentro da indústria. E foi nesse momento que ela se aproxima de uma das piores pessoas que ela já teve na vida dela, que foi o primeiro namoradinho dela, o Aaron Carter, que naquele momento era um ícone teen pop musical, irmão de Nick Carter do Backstreet Boys. Só que aqui a nossa história ganha uma outra conotação. Por quê? O Aaron, ele foi uma pessoa ruim na vida da Lindsay Lohan pelo fato dele ter engambelado e usado ela. Na época, o Aaron Carter, ele tinha conhecido a Hilary Duff no episódio especial de Natal da Lizzie McGuire, que naquele momento a Hilary Duff também era uma grande atriz. Só que o que aconteceu? Ele começou a namorar Hilary e ao mesmo tempo ele começou a namorar Lindsay Lohan. Então assim, ele disse que estava entediado com o relacionamento com Hilary, então ele foi e se aproximou da Lindsay. Então assim, bem típica atitude de boy lixo. Por causa desse relacionamento dele com as duas, acabou que a mídia começou, além do Aaron, a desencadear uma rivalidade entre as duas. E essa rivalidade reverberou em quase toda a carreira de auge da Lindsay. Essa rivalidade basicamente acontecia nos tapetes vermelhos, entre uma e outra aparecendo nos filmes e assim, tentando ver quem chamava mais a atenção. Então era uma rivalidade, vamos dizer, silenciosa. Nesse momento, ela também já tinha desenvolvido o seu gosto por festas, então ela estava indo em muitos after parties, e a mãe dela era uma pessoa que ia junto em tudo que podia, era um super arroz de festa. Lindsay Lohan também estrela 2 filmes feitos para TV nesse período, Life Size, ao lado da Tyra Banks, e Get a Clue, também lá de 2002. Em 2003, ela consegue um dos papéis que mudariam para sempre a carreira dela, que foi ao lado da Jamie Lee Curtis no filme Freak Friday, ou Sexta-feira Muito Louca, que a gente, assim, precisamos dizer, talvez seja um dos melhores filmes que a Lindsay já fez. Eu gosto muito mais do que Meninas Malvadas, I'm sorry. Nesse filme ela interpreta a filha que troca de corpo com a mãe, então elas começam a viver as suas respectivas vidas ali, conhecer mais do universo uma da outra, já que ambas não se compreendiam tão bem. É um filme muito interessante por isso. A curiosidade era que a Lindsay era para ser super gótica, porém ela preferiu transformar a sua personagem numa coisa mais mainstream, assim como o pessoal do filme acabou topando essa transformação. Então ela sai um pouco desse universo gótico e vira mais aquela adolescente rebelde simplesmente que gosta de um bom pop punk. Seu desempenho recebeu muitos elogios significativos, inclusive do crítico Roger Ebert, dizendo que Lindsay Lohan tem aquela Jodie Foster tipo de seriedade e foco intencional sob sua personalidade adolescente. Essa performance de filme rendeu para ela ótimos resultados também em premiações. A gente pode citar, por exemplo, Breakthrough Performance no MTV Movie Awards de 2004 e a partir de 2015 também ela conseguiu fazer com que esse filme se tornasse o maior sucesso de bilheteria, passando de 160 milhões de dólares arrecadados em todo o mundo, além de 87% de aprovação no Rotten Tomatoes. Foi nesse período também que ela faz a icônica capa da Vanity Fair que contamos aqui no documentário da semana passada da Amanda Bynes. E essa capa, gente, deu muita treta. Porém, deu treta para todos os lados das meninas que estavam envolvidas ali. Mas no caso da Lindsay, foi uma treta mais cabeluda. Essa capa incluía os fenômenos teen daquele momento, como as irmãs Olsen, Amanda Bynes, Mandy Moore, a Hilary Duff,
Duff, Alexis Bledel, Evan Rachel Wood, Renvin Simone e a nossa amada Lindsay. A tensão do bastidor foi por causa que a Hilary Duff chegou simplesmente com o Aaron Carter lá. Sim, gente, e assim, o Aaron já tinha feito o cão na vida da Lindsay, a Lindsay deu o pé nele, mas vamos dizer que assim, ver ele com a sua rival foi um tanto gatilho para ela. Inclusive, depois desse momento, a própria mãe da Lindsay chegou a falar que o Aaron Carter era uma pessoa que estava usando a publicidade que tanto a Hilary quanto a Lindsay recebiam do mundo, né, para poder se promover. Ele era meio que um parasitinha de artistas teen, então ele se juntava nessas pessoas, aproveitava da popularidade e engatava na carreira dele. Tanto que a gente vê que o que aconteceu? Depois que ele largou da Hilary Duff, ele ficou com Deus. Depois da capa da revista Vanity Fair e das tensões que aconteceram naquele bastidor, as revistas começaram cada vez mais a focar nas artistas teen e principalmente na rivalidade da Lindsay com a Hilary. E um detalhe, a própria mãe da Lindsay Lohan chegou a falar que o nível da rivalidade era Britney e Christina, ou seja, uma das maiores que aconteceu de todos os tempos. Só que não acaba por aqui, viu, gente? Por quê? Sexta-feira Muito Louca estava sendo lançada naquele momento. E a premiere foi um momento muito marcante e importante que todo mundo tava lá para ver as celebridades chegando no tapete vermelho. E quem que me aparece lá no tapete vermelho, simplesmente com o bofe que fez o filme com a Lindsay. Sim, a Hilary Duff chegou com o Chad Murray lá de bracinho dando, gente. Por quê? Ele estava fazendo Cinderella Story com ela no mesmo período. Então, assim, ficou muito ruim. Então, você pensa só como que tava essa situação. Tava o Chad com a Hilary, na Vanity Fair ela tinha aparecido com o Aaron Carter, a Lindsay tinha chutado na época do lançamento de Sexta-feira Muito Louca há apenas 4 meses o Aaron Carter, então assim, tava uma tensão entre elas, gente, que era absurda. Mas isso valeu a pena por outro lado, né, gente? Porque ajudou a popularidade do filme simplesmente a chegar lá em cima. Além disso, o soundtrack também fez muito sucesso porque apresentava a Lindsay Lohan cantando uma das músicas principais, que foi Ultimate. A música chamou uma atenção enorme do público, que rapidamente percebeu que Lindsay não era somente uma incrível atriz, ela também era uma cantora fantástica e pronta para o mercado pop. Foi assim que simplesmente quem procura Lindsay Lohan para poder fazer um trabalhinho musical? Sim, gente, Gloria Estefan e seu marido Emílio Estefan, tá? E chamam ela para fazer parte da gravadora Casablanca Records. Outra pessoa também que abriu muito o olho e fez ela trabalhar o cão foi Tommy Mottola, que ajudou a produção do primeiro álbum de estúdio de Lindsay. Só que enquanto ela estava preparando a sua carreira musical, ela continuou a atuação e foi nesse momento que ela pega um script em 2003 de um filmezinho assim icônico chamado Mean Girls. Ela leu o script e amou e foi pessoalmente até a Tina lá no Saturday Night Live falar que tinha amado e que iria adorar participar. A Tina ficou muerta porque ela adorava a Lindsay Lohan e achava que a Lindsay era a pessoa perfeita para participar do filme. Uma curiosidade foi que na audição a Lindsay ia fazer a Regina George. Só que o que aconteceu? A Regina George acabou não sendo feita pela Lindsay, acabou sendo feita pela Rachel, tá? Então assim, essa é uma das curiosidades deste primeiro momento. Antes dela começar a gravar Mean Girls, ela teve que se mudar para Los Angeles. E quando ela mudou, adivinha onde ela foi morar? Na verdade, com quem ela dividiu apartamento? Sim, Raven Simone, outra diva Disney maravilhosa dos anos 2000, que ainda vamos falar dela aqui. Mas elas dividiram apartamento, gente, moraram juntas, eram amigas, acredita? Pois é. Quando Mean Girls começa a ser produzido, mais um baque acontece. O pai de Lindsay Lohan é preso pela terceira
vez. É mole? O homem que só dava problema. Ele teve um surto, gente, de raiva por causa que um lixeiro parou na frente dele o caminhão e começou a pegar lixo, né? Ele pegou o lixo, colocou lá, o pai sai do carro, bate no lixeiro, faz a maior confusão e ele acaba detido e tendo que cumprir aulas de controle de raiva. Isso na época também deu muitos tabloides. Mas ao mesmo tempo que rolava essa situação aí, o catfish dela com a Hilary Duff continuava a ganhar novos capítulos. Na verdade, foi bom nesse momento o catfish dela ganhar mais popularidade do que o assunto do pai dela tá sendo preso, né? Porque era só ladeira abaixo. A Lindsay foi, nesse momento, na premiere de 12 é Demais, um filme da Hilary Duff. E nesse momento existe aqueles rumores de que rolou uma treta lá e que a família da Hilary Duff, assim como a Hilary Duff, pediu pra Lindsay Lohan ir embora. Só que os produtores do filme teriam falado, não, pra que ela vai embora? Deixa ela ir. E no final das contas, reverberou na família toda da Hilary Duff, ó, picando a mula. Foi nesse momento também onde existiu aquela história da ligação de telefone do amigo da Hilary Duff para a Lindsay, falando que ela estava gorda e que ela precisava fazer pilates. Isso também virou muito fofox naquele momento. Em 2003, ela gravou 4 canções que foram lançadas para a trilha sonora do filme Confessions of a Teenage Drama Queen. Aqui pra gente, confissões de uma adolescente em crise, incluindo o hit de rádio Disney Drama Queen That Girl. Vale a gente lembrar uma curiosidade incrível sobre este filme. Ele foi gravado antes de Mean Girls e quem era pra ser a estrela principal era a Hilary Duff. E a Hilary Duff não quis o papel e a Lindsay Lohan acabou sendo escalada no lugar dela. Nesse período, ela também começou a produzir algumas músicas para o seu álbum de estreia, que seria lançado no ano seguinte. A princípio, ela começou a trabalhar com Randy Jackson e com a Diane Warren, que são tipo assim, ícones de produção musical e composição musical, mas acabou que o trabalho deles não foi pra frente e a Lindsay acabou começando a escrever suas próprias músicas e desenvolver seu repertório com outras pessoas. Logo após isso, ela volta para estúdio com novos produtores e começa a fazer o Speak, assim como lança também Mean Girls, né, ou Meninas Malvadas oficialmente, que vira um estouro de bilheteria. Num final de semana, o filme rende 25 milhões de dólares, sendo mais um sucesso comercial absurdo. Mais uma vez, ela tinha tido um desempenho incrível e a crítica adorou. Foi nessa época, depois de Mean Girls também, onde a Lindsay Lohan basicamente deu aquela encorpada que todo mundo só falava na época. Porque, tipo assim, ela reapareceu muito diferente depois de Mean Girls. Ela apareceu com os seios bem maiores, ela apareceu bem mais magra, ela apareceu bem mais adulta, vamos dizer assim, do que os seus últimos momentos público. E detalhe, ela tinha 17 anos nessa época. Isso bastou para fazer com que a mídia levantasse 1000 teorias da conspiração, que ela tinha botado silicone, que ela tinha feito cirurgia plástica, e também bastou para ela virar sex symbol. Toda a comoção que isso daí levantou naquele momento com os tabloides surtados, ela resolve fazer uma aparição no Saturday Night Live. E foi nessa aparição dela onde ela debochou horrores de toda essa situação. E foi simplesmente sensacional, porque era uma menina de 17 anos fazendo piada sobre o próprio peito. Então ela botava umas roupas bem cavadinhas, ia fazendo umas sketches sobre Harry Potter e tal. Então foi incrível. Uma coisa que é bom a gente salientar sobre essa atmosfera de Meninas Malvadas, eu citei agora mesmo a troca dos papéis, né, da Rachel com a Lindsay. Só que tinha algumas outras coisas interessantes também. Outro ponto era que as meninas eram muito festeiras. Tipo, todo o elenco era muito festeiro. Então, rolou muitas comemorações do sucesso do filme. Foi nesse ponto onde Lindsay começou muito a ficar cada vez mais frequente e forte em festas. Uma outra coisa era que nesse período a Lindsay já estava fumando escondido. E aí ela chegava pra Rachel e falava: Rachel, eu sou menor de idade, você pode comprar um cigarro pra mim? Aí a Rachel ia lá e comprava o cigarro pra ela. E isso assim, durante o set de Mean Girls e tudo, elas trocavam essas ideias e essas coisas. Então assim, curiosidades do filme.
Uma coisa que a própria Lindsay contou pra Oprah durante o documentário dela pro ON, que a gente vai chegar lá ainda, foi que ela acredita que a vida dela saiu mesmo dos trilhos depois de todas as festas que ela fez durante Mean Girls. Com todo o frenesi do peito, com todo o frenesi do filme que aconteceu, ela foi eleita uma das 50 mulheres mais importantes e bonitas com menos de 20 anos pela revista People. E depois disso, a perseguição dos paparazzi começa a ficar cada vez mais intensa, coisa que nós já vimos acontecer várias vezes com grandes celebridades, mas naquele ponto, uma das coisas que a gente nota era que a perseguição com artistas teen tinha se tornado a febre do momento. Uma foto de um artista teen estava valendo $1 milhão. Com todas essas fotos valendo tanto e os paparazzis perseguindo, a Lindsay começou a ser vista realmente em muitas festas e com isso a mídia começou cada vez mais a pilhar que ela tava saindo dos trilhos. Naquele momento, assim, era só uma jovem garota aproveitando a vida, mas isso daí já estava sendo construído no imaginário do público. Foi também nessa época onde surgiu os primeiros boatos da sexualidade da Lindsay. No futuro ela teve um relacionamento gay, mas naquele ponto, antes mesmo de chegar Samantha na vida dela, a Lindsay já tinha sido questionada numa entrevista muito cringe em que o cara pergunta na lata pra ela, pergunta inclusive sobre a sexualidade da Paris Hilton e ela fica extremamente desconfortável e desconcertada, tanto que ela fica olhando assim pras pessoas que estão no bastidor pra ver se alguém dá uma dica pra ela, mas ela acaba tentando sair fora do jeito dela. Ela se mostra assim, tipo, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas ela acaba afirmando que Paris Hilton é lésbica. Foi nessa época também onde ela conhece uma das paixões da sua vida, que foi o Wilmer Valderrama, 7 anos mais velho que ela e a pessoa que realmente mexeu com o emocional de Lindsay como talvez nenhum outro tenha mexido até aquele ponto. A mãe da Lindsay disse que ele tinha uma relação muito boa com ela porque ele entendia como que era a realidade dela. A mãe fala inclusive que a situação das outras pessoas que passaram pela vida da Lindsay era realmente de compreender que ela era uma celebridade que tinha um determinado nível de fama e nível de perseguição que nem todo mundo conseguia ter noção de quão era difícil sobreviver a tudo aquilo. Então ele foi muito compreensivo com ela, já que ele era uma pessoa também muito perseguida. No período que isso daí estava acontecendo, que estava essa situação toda louca, foi também ao mesmo tempo onde ela produzia seu álbum, como a gente acabou de dizer ali. E ao mesmo tempo que ela estava produzindo intensamente o álbum de estreia dela, ela também começou a produzir o filme Herbie, que foi também um sucesso de bilheteria, que é aquele do Fusca. Esse foco do álbum no meio das gravações e daquele turbilhão que estava acontecendo na vida dela, deixou ela realmente muito cansada, né? E o nível de gravação era tão intenso de todos os lados que ela gravava Herbie por 12 horas por dia e quando ela ia pro seu trailer, ela ainda ia gravar vocais para o Speak. O Tommy Mottola fez dentro do trailer um estúdio de gravação para fazer a captação do vocal dela. Então, olha que coisa louca. A pessoa realmente não tinha paz. E tudo isso por causa do contrato que ela assinou que queriam o álbum antes do Natal. Nesse período, ela também estava saindo muito. Ao mesmo tempo que ela estava trabalhando loucamente, ela continuava. E foi nessa época onde surgiu o primeiro boato de que ela estava usando cocaína. Ela também confirma na época da Oprah que ela usava realmente cocaína. E ela falou assim que todo mundo achava que ela tinha usado poucas vezes, mas ela na verdade tinha usado mais de 15 vezes. Durante o período que ela estava gravando Herbie, por 9 semanas, foi o tempo necessário para ela virar o demônio na boca da mídia. Então só se falava na queda de Lindsay Lohan e em como ela estava fora de controle. E para tentar apaziguar toda aquela situação, foi onde ela resolve ligar pro Ryan Seacrest e dar meio que tipo assim uma entrevista sobre sua situação. Ela contou sobre o problema do pai, falou das frustrações relacionadas àquilo tudo ali, falou de como ela estava cansada em relação a todos os filmes, falou da Hilary Duff, sabe? Então foi uma coisa que assim, as pessoas se interessaram em ouvir.
vamos dizer assim, e foi uma coisa que serviu de certa forma para dar uma dividida nas opiniões em relação a Lindsay Lohan. Por outro lado, alguns dias depois, ela tem uma crise no set de Herbie e ela é levada às pressas para o hospital. Ela teve uma crise de asma por causa da fumaça que tinha, né? Porque como é muito carro, muita fumaça, aquela coisa de corrida, então ela acabou ficando adoecida por conta disso e também pela imunidade ter abaixado por conta da rotina difícil. O álbum de estreia da Lindsay, o Speak, foi lançado nos Estados Unidos em 7 de dezembro de 2004. O álbum foi o primeiro grande disco de vendas da Casablanca Records em vários anos, vendendo mais de 1 milhão de unidades só dentro dos Estados Unidos. Infelizmente, o álbum recebeu críticas na maioria negativas, com os críticos comentando: Lindsay Lohan não é uma cantora ruim, mas também não é uma cantora extraordinária. De qualquer forma, o álbum consegue vender na sua primeira semana 261 mil cópias, ficando em número 4. Os dois primeiros singles do trabalho, Rumors, inspirado pela história dos últimos tempos dos tabloides de Lindsay, e Over, foram ambos sucessos, com Over inclusive liderando a Bubbling Under Hot 100 Singles. Ela também foi nomeada com o clipe de Rumors para melhor vídeo pop da MTV VMA de 2005. Durante o processo de promoção do disco Speak foi onde também os pais dela começaram o novo divórcio. Por quê? Como a mãe tinha voltado com o pai alguns anos depois da primeira separação deles, chegou num ponto que o pai estava muito fora de controle e a mãe não aguentava mais. Então ela, além de pedir o divórcio, ela também pede uma proteção contra o pai. O pai estava de certa forma tão obcecado por aquela realidade que a família Lohan vivia, que ele chegou até a oferecer a família como um, vamos dizer, reality show que estava muito na época, naquele momento em alta, para poder contar a sua vida pessoal, igual a gente viu, por exemplo, acontecendo com a Jessica Simpson, e a gente viu com a Whitney, a gente viu também ali com a Paris Hilton aparecendo, contando da vida dela e também a vida no campo. Tava rolando muito esses reality shows. Então Living with the Lohans ia ser feito, só que acabou, graças a Deus, sendo cancelado, porque podia ter sido um desastre. Logo após o cancelamento do Living with the Lohans, o pai dela é novamente preso por dirigir embriagado. Herbie é lançado oficialmente e arrecada 144 milhões em todo o mundo, mas recebeu umas críticas mistas. O Steve Holden, do The New York Times, disse: Lindsay Lohan é uma estrela genuína que parece completamente em casa na tela. 2005 foi um ano muito produtivo para Lindsay e ela lançou até uma boneca pela Mattel, que acabou depois ganhando um filme que ela fez até a voz oficial da boneca. Naquele ano foi também onde a questão do comportamento da Lindsay começou cada vez mais a ganhar pautas de jornal por causa da sua vida party girl. Só que dessa vez eles estavam alegando que a Lindsay estava levando a vida noturna dela para também a sua experiência no trabalho pessoal, dizendo que ela estava esquecendo textos, que ela estava maltratando as pessoas. Então assim, foi um momento onde eles mais uma vez tentaram destruir Lindsay Lohan. Em certo ponto de 2005, a Lindsay dá uma sumida por uns 3 meses e aquilo ali foi o necessário para poder todo mundo especular: nossa, o que aconteceu com ela? Por que ela sumiu? Bababá, bababá, bababá. E uma coisa que a gente sabe foi que ela depois reapareceu muito magra. Ela teve 2 momentos que apareceu muito magra. Ela apareceu muito magra ainda em 2005 e também apareceu muito magra em 2008. Mas no caso em 2005 foi a primeira vez onde todo mundo ficou muito assustado. E com aquilo começaram a levantar milhões de teorias da conspiração tentando descobrir por que ela tinha emagrecido. Então falaram que ela estava abusando de remédios, drogas, álcool, problemas de alimentação. Então, assim, foi uma merda. E a justificativa dela para tudo que estava acontecendo foi realmente que ela estava trabalhando muito e que ela estava também muito estressada e que isso daí acabou reverberando na alimentação dela, que ficou um pouco mais escassa, fazendo com que ela emagrecesse bastante. Mas ela disse que ela estava muito bem. Nesse período também o pai da Lindsay Lohan é mais uma vez preso e agora ele é condenado a 4 anos de prisão. Então olha aí, se a gente for fazer uma conta, o pai dela já foi preso talvez aí nessa nossa linha do tempo até umas 5 vezes ou 6 vezes. Até aqui.
No momento que o pai dela está preso, ela tá ganhando basicamente 7 milhões de dólares por filme, sendo um dos salários mais gordos da indústria daquele momento. E uma coisa que ela contou também pra Oprah foi que o dinheiro que ela tava ganhando neste momento, ela tava torrando muito e desenfreadamente. Ela disse que torrava com as pessoas, ela disse que se você quer saber também onde estava o dinheiro dela, você pode perguntar na Chanel, que ela gastou horrores lá, você pode perguntar pra todas as empresas de sapato possíveis. Ela falou que gastou muito, mas muito mesmo do dinheiro com bobagem. O segundo álbum da Lindsay, A Little More Personal Raw, foi lançado em dezembro de 2005, seguindo ali a mesma ideia do que aconteceu com We Speak. Ela alcança a posição número 20 na parada da Billboard 200 e eventualmente consegue um disco certificado de ouro. Ela coescreveu a maioria das canções do álbum, que recebeu uma resposta mista da crítica, não tão negativa, mas a Slant Magazine, por exemplo, arrebentou com o disco, chamando ele de artificial para todos os chamados assuntos de peso que o disco abordaria. Não há muita carne nesses ossos. O único single que esse álbum teve foi Confessions of a Broken Heart, Daughter to Father, que é oficialmente a música de confissão dela da história em relação ao pai e como ela se sente com aquele pai difícil dentro de casa, com a prisão dele e afim. E até a irmã dela, a Ali, faz uma participação no videoclipe como meio que a estrela central do vídeo. E é muito triste aquele vídeo, porque mostra uma realidade muito conturbada na vida de Lindsay, que as pessoas não paravam pra ver o lado dela da história, sabe? E com o lançamento do álbum, ela não quis promover. Tanto que o disco não tem nenhum segundo single. Eles tentaram lançar um segundo single, tentaram colocar ali, mas ela não quis fazer. Simplesmente foi uma coisa que estava distante dela. E parecia que naquele ano seguinte já era para as coisas darem muito errado. Vale lembrar também que esse álbum conseguiu a primeira música da Lindsay a conseguir entrar na tabela da Hot 100, ficando em número 57, no caso, com Confessions of a Broken Heart, Daughter to Father. Por mais que a Lindsay tinha recebido os 7 milhões ali do filme Sorte no Amor, ela foi nomeada como uma das piores atrizes daquele ano pelo Framboesa de Ouro. Então, assim, salário top, mas a crítica tava realmente querendo jogar ela no poço. Logo após essa situação toda, ela quis fazer uma, vamos dizer, reposicionamento de marca na sua carreira e tentou fazer filmes mais independentes voltado para um público adulto, que era algo que podia meio que tirar o estereótipo de typecast que estavam começando a achar que a Lindsay Lohan tava tendo, né? Que era aquela coisa de só pegar a menininha de filmes, vamos dizer assim. Então ela não queria mais fazer isso, ela queria fazer coisas diferentes. Foi por causa disso também que ela optou por esses outros caminhos. E o primeiro filme que ela fez com um conteúdo mais adulto foi um filme independente com a Meryl Streep. Além disso, ela fez também o filme Bobby, que recebeu comentários favoráveis pela sua performance, particularmente com a cena ao lado da Sharon Stone. Ela também fez o filme Capítulo 27, estrelado pelo Jared Leto, que foi aquele filme, inclusive, que ele engordou horrores para poder fazer, que ele transformou pelo personagem de verdade. E também fez no início de janeiro de 2007 a produção do filme I Know Who Killed Me. Foi suspensa, inclusive, em determinado ponto, quando a Lindsay Lohan tem que fazer de emergência uma cirurgia de apêndice. Nesse último filme dela, que foi o Eu Sei Quem Me Matou, ela chegou num ponto que foi internada na reabilitação. Por quê? Foi a primeira internação dela. Ela estava viciada em remédio para dormir, que é o famoso Adderall, que o Michael Jackson tomou muito esse remédio. E o remédio para dormir, ele acaba que é um amortecedor emocional para muitas pessoas, né? E ela confessou isso daí, tentou tratar essa situação toda e conseguiu superar esse vício. E ela falou que ia para reabilitação de noite e de dia ela gravava o filme. Esse filme, gente, foi o primeiro trabalho de suspense da Lindsay Lohan e flopou, tá? Mas aqui em casa foi hit #1 na minha locadora. Ela também perdeu um papel muito bom no filme The Edge of Love, de abril de 2007. Pouco antes do início das filmagens, o diretor chega pra ela e diz que ela não tá mais dentro do produto por razões de seguro. E Lindsay explicou mais tarde que ela tava num momento muito ruim e que acaba sendo compreensível o que aconteceu. Ela acaba
acaba lançando também o filme Georgia Rule, ou Ela é a Poderosa, com ninguém mais, ninguém menos do que Jane Fonda, que foi um puta filme da carreira dela. O filme foi tão importante para a carreira dela que rendeu para ela a indicação em um Teen Choice Award. Esse foi o último filme que ela fez antes de fato a vida dela sair dos trilhos totalmente, né? E não tem como, gente. Parece que depois foi só karma, 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 karma. Foi nesse período também onde ela começa o relacionamento dela com a Samantha Ronson, que durou 2 anos. E foi um relacionamento hiper comentado na época, porque ela simplesmente disse que se apaixonou por uma mulher e era isso e pronto, e acabou. E o relacionamento dela com a Samantha foi bem conturbado. Em maio de 2007 acontece a primeira prisão de Lindsay Lohan oficialmente, quando ela é presa por dirigir embriagada. Vale lembrar que ela perdeu o controle do seu Mercedes-Benz conversível e bateu no meio-fio em Beverly Hills. Ela dá entrada no centro de tratamento Promises em Malibu para uma segunda visita à reabilitação, já para outro tipo de consumo de drogas, bem diferente da do remédio para dormir. Ela recebe também de forma voluntária uma pulseira de monitoramento de álcool após a sua alta de 45 dias na reabilitação. A Lindsay sempre disse, o pior vício dela era o álcool. E a gente vai ver como que essa droga fez a vida dela ir por água abaixo. 2 semanas depois de sair da reabilitação, ela é presa novamente. Uma mulher ligou para a polícia em Santa Mônica dizendo que a Lindsay Lohan tentou atropelar ela com o carro. Ela é acusada novamente de dirigir embriagada e também por porte de cocaína e tem a carteira dela suspensa naquele ponto. Em agosto de 2007, ela vai pela 3ª vez para rehab. Dessa vez ela vai para Utah. Em 23 de agosto de 2007, ela se declara culpada dessa contravenção do uso de cocaína e direção sobre o efeito de álcool. Ela é condenada a cumprir 1 dia de prisão, 10 dias de serviço comunitário e 3 anos de liberdade condicional, além de pagar também uma multa. E também ela entrou para um programa de educação sobre o álcool. No dia 5 de outubro, ela sai oficialmente de Utah, que era a sua 3ª reabilitação. Em 15 de novembro de 2007, Lindsay Lohan é presa novamente, porém ela fica na prisão apenas 84 minutos por causa de uma superlotação que estava rolando na cadeia. Nesse período, a mídia já estava totalmente falando que Lindsay Lohan is over, né? Que a carreira dela tinha acabado. Inclusive, muitos críticos musicais, vários atores de Hollywood, entre outras pessoas do mundo de Hollywood, diziam que era muito difícil Lindsay Lohan conseguir trabalhar novamente dentro dessa indústria depois de todos os seus escândalos, porque nenhum seguro queria assegurá-la. Foi nesse período também onde existe aquela história que ela quase foi escalada para fazer um papel na Marvel, mas não se sabe exatamente quem tomou o papel dela. Acredita-se que foi a Scarlett Johansson com a Viúva Negra. Ela também fez a comédia Labor Pains, que é O Meu Trabalho é um Parto, onde ela interpreta uma mulher que finge estar grávida. Uma curiosidade é que o empresário da Lindsay naquele momento pagou muitos paparazzis para eles fazerem tip shots, vamos dizer assim, da Lindsay em momentos mais felizes. Por quê? Porque ele queria tentar mudar aquela imagem negativa e aquele gosto ruim na boca que tava dos estúdios com a Lindsay, assim como também com o público, olhando o trabalho dela e como ela tinha se comportado. Ela também faz um comeback pra música, lançando o seu primeiro single do seu futuro 3º álbum de estúdio, que foi a música Bossy, uma das músicas favoritas dos fãs de Lindsay Lohan. Inclusive, ela ia lançar o disco Spirit in the Dark naquele momento, só que o álbum acabou sendo cancelado. Lindsay disse que parou de trabalhar no álbum porque ela estava muito estressada e muito cansada, e ela não estava conseguindo fazer a rotina de gravar um disco, assim como continuar suas atuações. De qualquer forma, Bossy alcançou o pico do 77 na Canadian Hot 100 e se tornou a primeira música da Lindsay Lohan na sua carreira até agora a alcançar a número 1 na Billboard Hot 100 Club Party nos Estados Unidos. Em 13 de março de 2009, Lindsay Lohan é presa novamente. O mandado de prisão é feito porque ela tinha violado a liberdade condicional. O juiz acaba retirando o mandado vários dias depois, quando ele decide que a Lindsay estava em total conformidade, mas a papelada nunca foi atualizada.
Em 16 de outubro de 2009, o juiz estende a condicional dela para que ela consiga cumprir oficialmente o seu período ali na reabilitação das aulas contra o álcool. A juíza inclusive afirma que se ouvir novamente o nome de Lindsay Lohan sendo mencionado por não comparecer às reuniões, que ela vai mandar ela diretamente para a prisão. Inclusive, ela fala que Lindsay Lohan estava torcendo o nariz para o tribunal e que não era porque ela era uma celebridade que ela ia passar impune de todas as coisas. Foi realmente bem tenso. Ela também participou do episódio de estreia do Project Runway antes de ir oficialmente para a Índia gravar aquele especial para a BBC sobre o tráfico de pessoas, que gerou muita crítica negativa para a BBC. As críticas basicamente eram aquela coisa, era atraente pelo tipo de narrativa, mas ter a Lindsay Lohan fazendo essa apresentação era algo que eles achavam muito perturbador. Depois dessa situação toda, ela volta para os Estados Unidos e ela conta para a Oprah como que foi o retorno dela naquele momento, porque ela estava se sentindo muito mal. E ela disse que parecia que internamente tinha um sabotador querendo que ela voltasse para a prisão. Talvez, se ela estivesse na prisão, seria um momento dela estar segura, vamos dizer assim, dos seus próprios atos. Isso, palavra da boca de Lindsay. Em 20 de maio de 2010, Lindsay Lohan perde uma audiência obrigatória na qual o juiz deveria determinar se ela estava participando de sessões semanais de aconselhamento sobre álcool conforme ordenado. O advogado, inclusive de defesa dela, a Sean, disse assim que a Lindsay não conseguiu voltar do Festival de Cinema de Cannes porque perdeu o passaporte. Assim, um mandado de prisão é emitido pelo juiz na audiência antes de ser oficialmente retirado depois que ela paga uma fiança de $100 mil. Em 24 de maio de 2010, Lindsay Lohan volta novamente para o tribunal e ela novamente é colocada sob vigilância deles com a sua pulseira anti-álcool. Em 6 de julho de 2010, ela é presa novamente. Dessa vez, ela é condenada a 90 dias de prisão por não ter cumprido ali o programa dos alcoólatras. O juiz também faz com que ela passe 3 meses em uma nova reabilitação de drogas e álcool, após o fim da sua pena de 90 dias na prisão. Inclusive, foi nessa audiência que tiraram aquela foto escrita "Fuck you" na unha dela, que o pessoal interpretou como uma indireta para os juízes, mas na verdade era só uma unha pintada "Fuck you" mesmo, né? Culpa da mídia, como sempre, piorando a situação. Em 2 de agosto de 2010, Lindsay Lohan é libertada da instalação correcional de Linwood, depois de menos de 2 semanas atrás das grades. Ela é imediatamente levada para Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Angeles para começar uma nova reabilitação. Ela fica 23 dias antes de ser oficialmente liberada. Nesse período também é onde eles dão uma nova liberdade condicional para ela e permite que ela volte a morar na sua própria casa. A Lindsay volta também a atuar nesse período e faz aquele filme Machete, do Robert Rodriguez. Inclusive, a personagem dela fica super nua, usa muitas drogas, é muito louca. E a crítica dividiu opiniões sobre a performance da Lindsay. Alguns falaram que foi legal o fato dela mostrar através de uma personagem um pouco da sua realidade de vida, mas outros acharam que não foi uma performance tão interessante. Foi inclusive nesse momento que aquela fala horrível do Washington Post fica super famosa, falando que o papel dela era uma interpretação vagabunda de si mesma. Em 17 de setembro de 2010, Lindsay Lohan diz que não passou por um teste de drogas e diz que vai voltar ao júri na próxima semana. O relatório do teste de drogas dela nesse ponto diz que o problema foi o vício dela em anfetaminas, assim como cocaína, que ela havia usado novamente. Assim, ela é presa novamente e ela dessa vez não demonstra nenhum tipo de reação. Ela tem simplesmente as suas mãos algemadas e ela é levada. Nesse momento, ela paga uma das fianças mais caras da sua vida, que foi o total de $300 mil para ser libertada daquela situação. Em setembro de 2010, no dia 28, ela dá entrada no Bedford Center em Ranch Mirage, na Califórnia, para mais uma reabilitação. Ela está disposta a melhorar, buscar sua espiritualidade e pronta para salvar sua vida. Ela inclusive disse que dessa vez começou a se sentir muito melhor, porque ela teve noção que não precisava de substâncias para se sentir feliz.
Em 22 de outubro de 2010, o juiz fala que ela precisa ficar até o dia 3 de janeiro dentro da reabilitação. Então, assim, ia ser uma reabilitação bem mais longa. Ele também avisa que se ela violar dessa vez as regras do programa da reabilitação ou falhar no teste de drogas no dia 25 de fevereiro, ela terá a prisão decretada por 180 dias. Porém, gente, aconteceu uma coisa muito escandalosa dentro dessa reabilitação que a Lindsay estava. Por quê? Uma funcionária, num dos momentos lá que rola um protocolo onde as pessoas contam sobre a sua intimidade, onde as pessoas, vamos dizer assim, transaram com outras pessoas, eles têm que fazer uma lista. E dessa lista que foi feita pela Lindsay Lohan, acabou indo parar na mão de uma grande mídia. A mulher vendeu essa história de dentro do negócio. Existia uma confidencialidade lá. A mulher assim perde o seu emprego e aquilo lá se torna meio que uma febre sobre o assunto Lindsay Lohan. E só falam dos peguetes de Lindsay Lohan, ou seja, para quem ela já dormiu. Depois que ela sai da reabilitação, ela vai morar em Venice Beach, na Califórnia, e começa a viver uma vida até certo ponto ok. 22 de janeiro de 2011, um momento muito louco acontece. Lindsay Lohan entra numa loja, faz uma prova de um produto e rouba um colar. Só que o que aconteceu? A princípio foi dito que ela saiu da loja com o colar. Só que o que aconteceu? Esse colar só foi ser devolvido muito tempo depois, né? O que levantou muito na cabeça das pessoas aquela questão. Se ela esqueceu que estava com o colar e saiu, ela não podia ter voltado e devolvido? Sim, foi uma coisa que ela não fez. Então o que aconteceu? Ela também foi condenada por roubo. Em 23 de fevereiro de 2011, Lindsay Lohan comparece ao tribunal pela 8ª vez em 9 meses para uma audiência marcada com o juiz Keith. A audiência está marcada para considerar sua liberdade condicional após a acusação de roubo. Em 10 de março de 2011, a nova audiência dela acontece, no caso, a 9ª em menos de 10 meses, e o juiz dá para ela 2 semanas para ela decidir entre um acordo judicial ou levar o caso de roubo a julgamento. Porém, ela recusa e acaba indo a julgamento o roubo. 22 de abril de 2011, Lindsay Lohan passa 5 horas sob custódia antes de pagar uma fiança de $75 mil, após ser sentenciada a 120 dias de prisão por violar sua liberdade condicional novamente ao dirigir embriagada, além de ser acusada de furto. Ela também teve que realizar 480 horas de serviço comunitário. Em 11 de maio de 2011, ela é condenada novamente à prisão. Dessa vez, ela é condenada a 120 dias e mais 480 horas de serviços comunitários. Então, basicamente, a sentença dela dobra nesse momento. Em 26 de maio de 2011, Lindsay Lohan se apresenta a uma prisão de Los Angeles para começar a cumprir sua sentença de roubo. Ela é equipada com uma tornozeleira eletrônica e liberada para cumprir sua reclusão domiciliar. Em 23 de junho, ela é testada novamente e adivinha o que acontece? Sim, ela bebeu em casa no período que ela ficou confinada na sua prisão por roubo. E por causa disso, mais uma vez, ela tomou sentença. Agora ela deve retomar os trabalhos de 480 horas no serviço comunitário como parte da sua sentença. Ela inclui 360 horas no Centro Feminino de Los Angeles Downtown e 120 horas trabalhando no necrotério do condado. Foi nessa época, inclusive, que ela falou que viu o cadáver da Whitney Houston na época que ela morreu, porque as datas batem com o período que ela estava exercendo seu trabalho no necrotério com a morte da Whitney. Em 19 de outubro de 2011, mais uma bomba. Lindsay Lohan não cumpre o serviço comunitário de acordo com o que é esperado e ela fica 9 dias sem ir com faltas justificadas. E por causa disso, o juiz mais uma vez creu nela. Mais uma vez, Lindsay Lohan é presa e ela paga uma fiança de $100 mil antes de ser 2 horas depois libertada da sua prisão. Em 2 de novembro de 2011, ela é novamente presa. Por quê? Porque decidem que ela violou a condicional e mais uma vez não cumpriu os serviços comunitários esperados. 30 dias de prisão. Também, depois de cumprir isso, ela precisava fazer os seus serviços comunitários sem nenhum tipo de interrupção. Se caso ela interrompesse, ela voltava para a cadeia, dessa vez para cumprir 240 dias presa, quase um ano.
Em 29 de março de 2012, Lindsay Lohan agradece a juíza por ser justa ao encerrar a liberdade condicional por crime, mas ela permanece em liberdade condicional informal por mais 2 anos na condenação por furto na loja do ano anterior. Ela é aconselhada a voltar a viver sua vida da forma mais digna e madura possível. Em março de 2013, ela é sentenciada a cumprir 240 horas de serviços comunitários por direção perigosa e também por um acidente no qual ela se envolveu e mentiu para a polícia em 8 de junho de 2012 em Santa Mônica, no oeste de Los Angeles. Quando ela faz a volta dela oficial para a televisão depois de toda essa confusão aí em 2012, as críticas dividem opiniões sobre a aparência de Lindsay Lohan. Nem todo mundo acredita que de fato ela está bem. Ela apareceu depois brevemente em locais como o Glee, ela participou como surfista no filme de arte First Point, ela estreou também Art Basel em 2012, que apresenta ali uma trilha sonora do Daft Punk, ela recebeu alguns comentários mistos sobre suas performances e afins, até oficialmente quando ela faz o filme da Elizabeth Taylor, o biográfico Liz e Dick. Esse foi feito para o canal Lifetime e gerou muita controvérsia também. Por quê? Por causa de uma suposta atitude que ela teria tido durante as gravações do filme, em que ela quebra o trailer inteiro que pertencia a uma fã da Elizabeth Taylor que tinha recebido ele pouco tempo antes de oferecer para as gravações oficiais do filme. A moça inclusive conta que eles quebraram os móveis, quebraram fotos na parede, tinha butuca de cigarro no sofá, o sofá estava queimado com cigarro, então foi um horror. Ela nega as acusações dessa situação toda e participa também da comédia Pânico 5, lançado ao lado ali do Charlie Sheen, no caso no esboço da abertura. Inclusive, por mais que o filme foi muito criticado, a cena da Lindsay Lohan com o Charlie Sheen foi uma das melhores. A Lindsay depois estrela o filme The Canyons, que foi um filme independente de baixo orçamento, que ela recebia $100 por dia, assim como também ela recebia parte dos lucros do filme. A The New York Times Magazine disse que a Lindsay Lohan foi difícil de trabalhar nesse filme e que o desempenho dela não foi o tão esperado, algo que deixou as pessoas ao mesmo tempo que felizes por ela estar voltando, mas frustradas por esse tipo de review. Ela substitui Kelsey Handler como apresentadora do talk show Kelsey and Lately e acabou recebendo críticas positivas pela sua aparência naquele momento. Ela também faz um docu-série de 8 episódios chamado Lindsay para a Oprah Winfrey, onde ela revela tudo sobre a sua vida, assim como sua rotina. E foi nesse momento que ela, infelizmente, para o documentário quando ela tem um aborto espontâneo durante as filmagens. Ela conseguiu puxar mais de 500 mil de pessoas para poder assistir a este documentário. Inclusive, vale a pena a gente salientar, é uma das entrevistas mais reveladoras da sua carreira, porque ela fala absolutamente de tudo relacionado às drogas. Lindsay se muda para Londres em 2014 para participar da peça teatral Speed Up Law. Ela volta em 2015 a fazer algumas aparições quando ela filma o suspense Sob Sombras. O filme inclusive teve uma série de atrasos com o seu lançamento e acabou sendo listado ali na venda do European Film Market do Berlin International Film Festival em fevereiro de 2018, sendo lançado apenas em 5 de março de 2019. Então ele demorou 4 anos para sair oficialmente. Em outubro de 2016, a Lindsay resolve mudar completamente da água para o vinho a sua vida e ela abre uma boate incrível em Atenas, lá na Grécia. Ela abriu ao lado do seu ex-parceiro de negócios, Denis Papardiou, chamado Lohan Night Club. Foi em 2016 também onde viralizou aquele vídeo dela sendo agredida pelo namorado, que foi uma das coisas que deixou todo mundo em pânico, né? Já que ela era uma atriz tão importante que tinha feito tanto, mas estava sofrendo com violência doméstica. Em maio de 2018, ela abre um resort na ilha grega de Mykonos chamado Lohan Beach House Mykonos e mais tarde seu segundo resort chamado Rhodes. Foi por causa dos seus resorts que a MTV resolveu fazer uma série baseada neles, inclusive chamado Lindsay Lohan's Beach Club.
O foco era nessa nova fase de vida da Lindsay, assim como os seus empreendimentos comerciais. E só teve uma temporada porque a MTV queria focar na vida pessoal da Lindsay e a Lindsay não aceitou ter sua vida violada por um reality show. Ela vende o resort de Mykonos por 7 milhões e vai morar em Dubai, exatamente para conseguir ter uma vida livre dos insuportáveis paparazzi. Em 2019, ela assina um novo contrato de gravação com a Casablanca Records para tentar voltar à sua carreira e de fato lançar o seu terceiro álbum de estúdio, que até então se chama Sirens of Sound. A princípio ele ia ser lançado no ano passado e teve até o primeiro single sendo divulgado, que foi Back to Me, que animou muito os fãs. Porém, infelizmente, acabou que o projeto, pelo jeito, foi engavetado. Ela também lançou uma faixa intitulada Xanax, que foi mandada exclusivamente para a rádio Virgin de Dubai. Em 2019 também que ela disse que voltaria para os Estados Unidos para retomar a sua carreira de verdade. Ela também anunciou que está administrando a carreira musical da sua irmã mais nova, Ali, assim como também leiloou um single dela chamado Lullaby na sua conta do Fans Forever. E como que tá a Lindsay Lohan nos dias de hoje? Lindsay Lohan tá muito bem, obrigada, e ela está atualmente fazendo um novo filme para a Netflix. Filme esse que todo mundo acredita que vai ser a porta para a nova fase da carreira dela, mainstream novamente, já que é um filme comédia romântica de Natal. O filme começou a ser gravado algumas semanas atrás e oficialmente traz Lindsay Lohan muito bem numa primeira foto divulgada pelo próprio Netflix, o que deixou os fãs muito entusiasmados e todo mundo acredita que vai ser um super filme. Com isso, a gente finalmente conclui esse documentário e eu quero saber de você. Como que a Lindsay Lohan mudou sua vida? Qual a sua opinião sobre Lindsay Lohan? Qual você acredita que vai ser o futuro da Lindsay Lohan? Você acha que ela merece uma segunda chance? Comenta tudo aqui que eu quero saber, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.